Brasil é um país e a África é um? Continente. Então, se alguém perguntar pra gente já tem a resposta na língua, né? Então, o continente, a África é um país ou um continente? Se alguém falar que é um país, eu falo, não. A África não é um país, a África é um continente. Então, já que o continente tem vários países e a África é um continente, quantos países tem o continente africano? 50. Um pouquinho mais. 54. 30. Isso, ó, palmas pro Enzo. Gente, mas Tá arrasando nas respostas. Então, o continente africano ele tem um montão de países e tem 54 países, certo? E aí, o que a gente quer, o que a gente vai trazer hoje? Um dos países do continente africano se chama Gana. Vamos todo mundo falar Gana? Gana. Alguém pode me entregar esse papelzinho aqui? Eu vou de cima primeiro. Por favor. Esse aqui é o desenho, certo? Desenho do quê? Esse aqui é o globo terrestre, né? O planeta. Mas aqui, ó, tá em foco qual continente? O africano, né? E esse verdinho aqui, o que é? Quem sabe ler? Gana, esse aqui é o continente africano. Gana é esse país aqui, ó, que fica na África Ocidental, aqui na região, nessa região aqui costeira, certo? Esse verdinho. E é esse país que a gente vai conhecer um pouquinho pra gente conhecer a brincadeira que a gente vai aprender hoje, certo? Sim. Mas eu sei que vocês viram aí um vídeo que passou na internet, que por acaso eu apareço, que eu tô falando de outra brincadeira. Qual que é? Escravo de Jabô. Guerreiros na Boa ou Escravo de Jó? Guerreiros de Jabô. O vídeo que vocês viram, eu estou falando do Escravos de Jó. E aí eu vou explicar o que é, qual que é a diferença de um para o outro. Se vocês puderem me ajudar também, vocês me ajudam, tá? Porque a gente vai aprender junto. Então, a brincadeira Escravos de Jó é uma brincadeira que nasceu aqui aonde? No Brasil. No Brasil. Mas tem muitas brincadeiras aqui que a gente brinca, que a gente aprendeu na infância, que a gente aprendeu com nosso pai, com nossa mãe, que nosso pai e nossa mãe aprendeu na infância, que veio lá da África, sabiam disso? Sim. Essa brincadeira, Escravo de Jó, nasceu lá na África, mas lá tinha outro nome. Qual será que tem? Obuiçana. Vamos todo mundo ainda falar Obuiçana? Obiçana. Desde o começo. Obuiçana. Sana. Vamos falar junto, Obui. Obuiçana. Então, o Escravo de Jó é filhinha da mamãe Obuiçana. Muitas brincadeiras que a gente aprende aqui, já aqui no Brasil, veio do continente africano. Que legal, né? E aí o que aconteceu? Por que vocês acham que essas brincadeiras que a gente aprendeu aqui no Brasil vieram da África? O que aconteceu pra gente aprender tantas brincadeiras que a gente já? Escravizados. Qual que é o seu nome? O Davi, ele trouxe um termo bem interessante, porque eu aprendi, e eu sempre ensino às crianças, que ninguém nasceu escravo. Escravo é uma palavra bem ruim, porque as pessoas elas foram condicionadas, elas viraram escravizadas, porque obrigaram as pessoas a serem escravizadas. Qual que é o seu nome? Ana Cecília arrasou. Elas não nasceram, ninguém nasce escravizado. As pessoas ruins tornam essas pessoas escravizadas, por isso que a gente usa escravizados. Muito bem. Mas o que aconteceu para esses escravizados conseguirem trazer essas brincadeiras para cá? Como será que aconteceu isso? As pessoas brancas? As pessoas negras. Como que essas pessoas negras africanas escravizadas vieram aqui para o Brasil? Por causa dos navios. Navios negreiros, né? São tumbeiros, eram tumbeiros ou navios negreiros. Aí essas pessoas eram tiradas dos seus países de origem, lá na África. Tem quantos países? 54 países eram colocadas à força dentro de grandes navios, bem grandões mesmo. Mas eram grandes, mas não eram suficientes para poder caber tanta gente africana. Então essas pessoas não tinham a menor condição de viver bem nesses navios. E as viagens eram muito longas, porque eles atravessavam todo esse oceano aqui Atlântico, ó. Toda essa parte azul aqui. Saíam aqui da América do Sul, Brasil, e iam lá para a África, uma viagem muito comprida, sem ter uma caminha para dormir, sem ter uma comidinha para comer, sem ter um chuveiro para tomar banho. Era confortável? Não. Muitas pessoas não resistiam a essas viagens e morriam no caminho. E aí o que faziam com essas pessoas que morriam no caminho? Jogavam no mar. Por isso que muitas pessoas chamam o Oceano Atlântico de Calunga.
Kalunga é uma palavra para dizer que é o cemitério dos mortos africanos. É uma coisa ruim, mas é importante a gente saber porque é a história, né? E aí o que acontece? Aqui no Brasil, essas pessoas resistiram como? Como elas conseguiram manter a sua cultura delas? Lutando, o que mais? Sobrevivendo, através da sua cultura, da dança, das brincadeiras, do idioma, o que mais? Das cantigas, elas conseguiam resistir de alguma forma, mesmo estando num lugar de muita violência, porque essas pessoas vieram pra cá e elas não eram felizes, né? Porque elas eram separadas dos seus filhos, dos seus tios, das suas tias, elas eram vendidas para senhores de engenho, né? Todo mundo sabe o que é senhor de engenho? O que é senhor de engenho? Eram fazendeiros, donos de propriedades grandes aqui no Brasil. E eram só pessoas brancas tinham poder e dinheiro para poder comprar escravizados e comprar terras. Então os escravizados vinham para cá sem terra, sem dinheiro e trabalhavam muito sem receber R$1. Até as crianças. E aí eu vou chegar, você me trouxe uma ponte boa. E aí o que acontece? Eu estudo, eu estudava. E aí o que acontece? As crianças também trabalhavam, né? Isso não é legal. Mas tinha um momento ali de descanso, que era uma meia horinha ali, quando eles paravam de trabalhar ali nas colheitas de algodão, trabalhar na agricultura, e os mais velhos ficavam lá conversando, muito timidamente, porque eles não podiam expressar muita coisa, porque senão eles eram torturados, e as crianças brincavam. Elas brincavam de correr no terreiro e traziam memórias da infância das brincadeiras lá de África pra cá. Isso, elas aprenderam tudo isso, trazendo essas memórias ancestrais lá de África aqui pra diáspora. Diáspora é um nome chique, um nome difícil para dizer Brasil, certo? Que são movimentos que acontecem depois de algumas violências, né? Então as pessoas resistiram em diáspora. E aqui no Brasil, as crianças elas foram trazendo essas brincadeiras, mas elas mudaram de forma. Porque essas crianças também brincavam com as crianças das casas grandes. O que é casa grande? Vocês sabem o que é casa grande? Isso, as casas grandes eram as casas onde as crianças brancas estavam e ficavam. Elas eram as filhas, os filhos do senhor de engenho. E eram as casas grandes. E essas crianças, muitas vezes, é uma coisa ruim, e eu sempre falo porque é importante a história. Essas crianças negras africanas escravizadas eram feitas de brinquedo por crianças brancas nas casas grandes. Isso não é legal. Porque as crianças, muitas vezes, as negras, elas não queriam brincar. E elas eram feitas de objetos, de brinquedos, né? E aí, nessa transmissão de oralidade é o que a gente fala, né? O que sai da boca. As crianças pretas africanas, elas transmitiam conhecimento de África para as crianças brancas também traziam conhecimento lá da Europa para as crianças pretas africanas. Então, nessa conexão de brincadeiras, transformou outras brincadeiras. Então, brincadeiras europeias com brincadeiras africanas tornaram as brincadeiras diaspóricas, as brincadeiras que a gente conhece aqui. Então, a escravo de Jó é uma mistura dessas duas coisas. Mas por que a gente não gosta de falar escravo de Jó? Por que a gente prefere Guerreiros da Boa? Porque aí tem uma história que eu contei lá no vídeo. Quem consegue lembrar o que eu falei no vídeo? Quem aqui tem uma memória boa aí pra lembrar o que eu falei no vídeo? A história do escravo de Jó, alguém lembra? Eu não lembro também da história. Se vocês lembrarem um pedacinho, já me ajuda. Também, eu falei essa parte, né? Então, Jó, não existe como posso dizer? Uma confirmação exata, porque a oralidade, o que se fala, ela pode se perder no caminho. Muitas vezes, sabe aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? Isso, vou chegar aí. Caranguejo, moluscos, né? São bichinhos do mar. E aí o Jó era um senhor de engenho, certo? Que é um... O que é um senhor de engenho? Acabei de explicar. Fazendeiro, dono de propriedades. Esse Jó, ele detinha muitas propriedades e também detinham propriedades não só materiais, mas de pessoas. Porque escravizados, as pessoas pretas eram também entendidas como objetos. Isso é legal? Não. E aí, ele detendo essas propriedades, eles confinavam, né? Eles deixavam essas
presas, e essas pessoas presas queriam fugir, né? Quem consegue ficar tanto tempo presa, assim, sem receber um dinheiro, sem tomar um banho, sem ver sua família e ficar feliz? Ninguém, né? Então essas pessoas tentavam fugir. E pra onde elas fugiam? Pelo mato. Pelo mato. Zigue-zigue-zá. Elas faziam zigue-zigue-zá pra poder despistar os capitães de mato. O que é capitão de mato? Vocês acham que o capitão de mato é guerreiro? Eu acho. Você acha por quê? Por que capitão de mato é guerreiro? Eles são guerreiros. Hã? Eles são guerreiros. Sim, os que fugiam eram os guerreiros, mas os capitães de mato não eram guerreiros. Os capitães de mato eram pessoas ruins que eram contratadas, também não recebiam muita coisa, não, porque muitas vezes eram pessoas pretas também, que eram obrigadas a ir atrás dos escravizados fujões. Então, às vezes, eram pessoas pretas que tinham que capturar seus amigos, seus irmãos, seus parentes e levar para o senhor de engenho torturar, né? Então, eles tinham que fugir, fazer esse zigue-zigue dentro das florestas para fugir dessas pessoas. E aí, eles iam pra onde depois que eles faziam esse zigue-zigue? Isso não tá no meu vídeo. Era uma das ilhas, né? Mas qual que é o nome dessa ilha aí? Não. Qual que era o nome desses lugares? Não. Eram pequenas Áfricas, mas qual que era o nome que inventaram aqui no Brasil? Quilombos. Esses lugares que essas pessoas se escondiam e faziam a resistência, levando a sua cultura de África aqui para o Brasil, junto com as suas famílias, falando o seu próprio idioma, porque eles eram obrigados a falar português, sabe disso, né? As pessoas que vieram de África para cá, elas não podiam falar o próprio idioma, elas eram obrigadas a falar o português. Porque se elas falassem os idiomas delas, elas se entenderiam e poderiam fazer ali um movimento para combinar entre eles e escapulir. Então, eles falando português, eles não conseguiam se entender. Então, eles fugiam para os quilombos.